Quer dizer que agora a Terra tem magos? Há magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico. Aí sim, eu sou o Rodrigo Vignoli, seu apresentador, e está começando agora mais um Diário Mágico. Dessa vez, a gente vai lá pro outro lado do mundo, a gente vai ouvir histórias sobre feitiçaria oriental. Vamos passar pela China, pelo Tibete, pela Tailândia, pelo Japão, entre outras terras com costumes diferentes dos nossos. Mas antes da gente ir pro episódio de fato, eu quero falar o seguinte. A gente teve a nossa primeira live do ano, Páginas Abertas sobre Magia do Caos, foi super bacana. A gente vai ter a parte 2 dessa live lá no dia 14 de março. Por que dia 14? Porque o dia 7 cai ali na semana pós-carnaval, nem todo mundo tá em casa ainda, então dá um tempinho mais para todo mundo se organizar. E aí no dia 14, né, a gente vai ter então essa parte 2 sobre Páginas Abertas, Magia do Caos, e eu quero histórias de sigilos e de servidores, uma coisa que praticamente todo mundo já tem algum tipo de história, algum tipo de experiência, algum tipo de relato. Vocês podem mandar pra gente no DDD 31 97537 5123 ou então por e-mail no contato@diariomagico.com.br. Quando você manda por texto, por escrito, a gente pode deixar anônimo, né? Se você mandar por áudio, a sua vozinha linda vai aparecer, né? Então, queridos, deixem a timidez de lado, saiam do armário e manda pra gente, né, os relatos e as histórias, vão nos ajudar demais e vai ser um programa muito divertido, assim. Eu tô pensando nele em mais um programa de contação de caos do que a gente montar aqueles roteiros com ensinamentos muito mirabolantes, pra gente divertir um pouco. Então é isso, e considere entrar no nosso apoia.se/Diário Mágico. O seu apoio ajuda demais a manter esse podcast. Quem tá de fora não imagina os custos que são, né, tanto com produção, quanto com hospedagem, quanto com a administração dessas coisas todas. Então cada migalhinha conta muito pra gente. E uma última recado é o seguinte: eu já divulguei a agenda de cursos de 2025, tá? Tem informação de Reiki 1 e 2 agora, no final de março, início de abril. A gente vai ter o Reiki, né, 3, né, o nível do mestrado, em maio, inclusive presencialmente em maio, vai cair no dia da comemoração do aniversário do Diário Mágico. Então, se você é de fora de BH e quiser vir para cá só para comemoração, ou quiser vir para cá só para o curso, ou quiser aproveitar esse combo e fazer o curso de dia e estar na comemoração conosco à noite, será bem-vindíssimo. Então, né, depois me manda mensagem lá no direct do Instagram, ou então direto no WhatsApp, que facilita muito. A gente ainda vai ter esse ano o curso de Reiki Karuna, né, que é um curso que eu dou a cada 2 anos, e o curso de defesa energética no final do ano, mas esse é só presencial e é só para pessoas que eu já conheço, então dá um tempo aí da gente se conhecer até você participar desse curso, tá? E é isso, pessoal, vamos com esse episódio aí, eu acho que vocês vão gostar bastante, e vamos lá, vamos abrir esse diário. Folhas brancas sem pautas para transbordar à vontade. Aí sim, e aí pessoal, hoje eu tô com uma pessoa muito interessante que vai trocar uma ideia com a gente sobre um tipo de espiritualidade que a gente não costuma escutar muito por aí. Então, Martin do Mente Mágica, cara, seja muito bem-vindo ao Diário Mágico, é um prazer receber você aqui, cara. Muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado a todos vocês que ouvem também, é um prazerzão estar aqui. Então eu espero que a gente possa bater um papo legal e esclarecer coisas novas para o pessoal.
Pô, Martin, a gente chegou a trocar, né, algumas ideias e você estava me contando um pouco sobre a sua trajetória. Eu achei assim muito incrível, muito peculiar. Então eu vou fazer igual eu costumo fazer com a maioria dos convidados do Diário Mágico e pedir para você contar a sua trajetória, né? Desde assim do seu início de vida, como é que era em relação à espiritualidade, à religião, a contato familiar, até como que isso foi se desenvolvendo na sua vida adulta, cara. Como é que começa a sua história com espiritualidade? Pois é, né? O meu começo não foi lá nenhum mar de rosas, né? Foi lá pela infância. Comecei muito cedo, não exatamente a estudar ou conhecer espiritualidade, mas eu tinha uma chamada mediunidade ostensiva muito forte, principalmente quando eu tinha lá uns 3, 4 anos de idade. Então eu me lembro de ver muita coisa. Mas infelizmente o que eu via não era nada assim como se pode imaginar, anjinhos voando pela casa, nada disso. Eram sombras, às vezes pessoas realmente que pareciam machucadas. E às vezes eram pessoas normais, mas que pareciam estar tipo se escondendo, sabe? E eram espíritos mesmo, não tinha ninguém. E eu falava para os meus pais, falava para minha avó, e ninguém conseguia ver. Principalmente o meu pai, então, falava que era coisa de maluco, vai ser internado, vai pro sanatório, né? Vai pro hospício, vão te dar choque lá no hospício. Eu ficava desesperado, porque eu tinha acho que uns 4, 5 anos de idade, falava, meu Deus, eu não quero levar choque, eu não posso ficar falando com eles, né? Mas eu cheguei a ver muita coisa, acho que o que mais me impressionou foi aos 6 anos de idade, que eu vi realmente um homem, perfeitamente, só que ele era assim, um cara meio transparente, sabe? Ele era assim, meio transparentado, mas com uma roupa toda branca, assim, um uniforme militar, né? E ali eu fiquei apavorado. Ele queria entrar no quarto, mas por algum motivo ele não entrava no quarto onde eu estava. Ele parou na porta. Então eu conseguia vê-lo da minha cama. E eu nunca falei isso para os meus pais, porque naquela época eu falava, não posso falar com eles, né? A minha mãe, que era de uma umbanda assim, mais pé no chão, virou católica, então achava que essas coisas eram meio assim, sabe, de coisas malignas, coisas que não eram legais de se tocar, de se mexer. Então não queria que eu visse isso. Então não tinha apoio assim de ninguém. Então eu tinha muitas vezes que guardar para mim, né? Depois eu comecei a guardar para mim, comecei a botar para dentro. E infelizmente foi assim a minha infância toda. Quanto a esse espírito que eu mencionei, depois realmente a gente viu que tinha um ex-morador, que era o ex-dono daquele apartamento. Caraca. E ele realmente era, não sei se ele era almirante ou um cargo abaixo, alguma coisa assim da marinha, sabe? Então tinha esse dono que morreu lá naquele apartamento. Então, muito interessante. E aí eu sempre tive esse negócio, a minha infância foi muito chata por causa disso, né? Porque eu sempre com muita curiosidade e muito medo ao mesmo tempo. Então eu acabei desenvolvendo o que se chama de terror noturno, com uma dificuldade muito grande para dormir. E que, eu vou lhe ser sincero, eu tenho até hoje, assim, eu não tenho medo mais de espírito nem um pouco, hoje eu tenho muitas ferramentas, inclusive, para me comunicar com seres espirituais, eu mexo com muita coisa espiritual, mas até hoje eu ainda tenho uma dificuldade, assim, para dormir, né? Principalmente com tudo escuro, tudo apagado, sozinho, mas é coisa de infância, né? Então acabou assim, a infância toda tentando ser, entre aspas, normal, não conseguindo, né? Até que quando eu cheguei com 18 anos de idade, já mais grandinho, falei, pô, eu tenho 18 anos de idade, agora eu tenho que procurar por mim, né? As coisas, não posso ficar assim. E aí fui procurar em vários lugares, comecei uma busca espiritual, desde Santo Daime, Ayahuasca, até Umbanda e Espiritismo. Foi um monte de lugares. Essa relação da sua mãe, assim, com a Umbanda, você chegou a frequentar, tipo, centro e terreiro com ela? Ou quando você nasceu ela já era convertida para o catolicismo? Como é que era essa relação dela com essas religiões mais, vamos dizer assim, mais raiz? Pois é, quando eu nasci, minha mãe já era convertida ao catolicismo, né? Catolicismo normal, catolicismo romano, ocidental. E só que a tia da minha mãe, a minha tia-avó, ela tem um terreiro lá no norte do Brasil, né, no Pará. Caraca, e que fica legal. um pouco mais ao norte do que Belém, então fica bem no norte assim, do Brasil. Ali tem muito catimbó, né, Jurema. Sim. Então é um terreiro que se diz de Umbanda, mas não é a Umbanda que a gente tem, por exemplo, no Rio de Janeiro ou em São Paulo, né? Então eu nasci no Rio de Janeiro, né? Estive no Rio de Janeiro até os meus 21,
quase 22 anos, que foi quando eu me mudei para cá, para a China, aos 22. Né? Então, até lá eu sempre estive no Rio de Janeiro, tem a minha tia que tem esse terreiro, que é uma umbanda mais pagelança, mais catimbó, assim, que é muito interessante. Eu me comunico muito com ela hoje em dia. Né? É a minha tia que cuida da minha linha de esquerda no Brasil, cuida dos meus assentamentos aí, meus Exus e tal, no Brasil. Você então, já mas teve a minha lá mãe já não tinha. no terreiro dela? Já estive no terreiro dela, e a gente se comunica sempre. Ah, tá. Ela vê também, faz os jogos às vezes pra mim, então... E ela tá muito senhora já, ela deve estar o quê? Uns 94 anos, 93 anos. Entendi. Mas, e a sua mãe, ela tem uma boa relação com essa tia? Assim, Sim. É por causa da influência dela que sua mãe foi pra Umbanda? Provavelmente. Tá. Provavelmente. Quando a minha mãe foi pra Umbanda, ela era muito jovem também, né? Quando eu nasci, minha mãe tinha 21 anos. Então, se ela se converteu ao catolicismo aos 20, ela deve ter ido pra essa Umbanda lá aos 17, 18 anos. Minha mãe também era médium. Né? E a minha mãe via espírito. Ela foi pra Umbanda porque ela via espírito de pessoas que tinham recém-desencarnado. Né? Então, isso deve ser... Mas depois que ela se converteu, passou... E recentemente, uns anos atrás, voltou também, mas não como era antes. Né? Provavelmente essa espiritualidade ela vem dessa linhagem aí, dessa tia e da sua mãe, né? Eu acredito, Rodrigo, que a mediunidade ela seja um fator do espírito da pessoa mesmo, entendeu? Sim. Que ela assim, não depende de você nascer numa família de médiums, mas que geralmente acontece isso. Até por uma questão de afinidade, de alinhamento genético, de qualquer maneira. Sim, mas o formato da mediunidade, ele difere para cada pessoa também, né? Sim. Eu acredito assim, antes eu acreditava que todas as pessoas elas poderiam desenvolver qualquer tipo de mediunidade de qualquer maneira, e hoje eu acredito muito mais em predisposições, né? Da mesma forma que existem pessoas que todo mundo pode desenvolver algum tipo de expressão artística, vão ter pessoas que elas vão ter uma facilidade maior para desenhar, outras para pintar, outras para escrever, outras para compor, né? Eu acredito também sobre isso em relação à mediunidade, né? Que todo mundo pode desenvolver algum tipo de clarividência, mas vão ter pessoas que elas vão ter, né, uma clarividência muito mais nítida e distinta, e outras vão ter visões um pouco mais genéricas, assim. Não sei qual que é a sua percepção acerca disso. Eu tenho a mesma percepção, você tem toda a razão. Eu acredito que cada pessoa venha com um tipo, às vezes tem pessoas que têm mais de um tipo de mediunidade, né? Sim. E hoje em dia, o tipo de mediunidade mais comum difere muito de como era alguns anos atrás. Provavelmente hoje o tipo de mediunidade mais comum é o que a gente chama de mediunidade empática. É uma mediunidade de empatia. Quando a gente fala empatia, muita gente pensa que é sentir pena dos outros, ficar com... Mas não é. A empatia significa ecoar por dentro da gente aquilo que as outras pessoas poderiam estar sentindo, que a gente intui, porque não se fala, mas a gente intui, então a gente sente o sentimento dos outros. Isso acaba fazendo com que a gente fique com mais cuidado no contato com as outras pessoas. E muito mais cansado também, justamente por causa disso. É bem mais cansativo. Mas esse tipo de mediunidade é muito comum hoje em dia, muito mais do que a da clarividência, da clareaudiência, da incorporação. É o tipo de mediunidade empática. Ele também tem muito de irradiação. Esse tipo de mediunidade recebe muita irradiação, justamente pela capacidade de ecoar o sentimento dos outros. Que legal, que legal. Mas, cara, sobre essa questão de mediunidade empática, né, eu tenho essa impressão de que muitas vezes as pessoas hoje, elas né, quase que voluntariamente se dessensibilizam, porque existem estigmas culturais de que né, você sentir demais te torna vulnerável e frágil, né, e que às vezes a pessoa ela precisa estar apta para lidar com qualquer tipo de pessoa e por qualquer tipo de situação, e muitas vezes essa empatia exacerbada ela pode ser contraproducente, né? Numa lógica capitalista, com toda certeza tudo aquilo que te desvia né, do seu objetivo e da sua produção e diminui de alguma forma a sua performance vai ser vista como algum tipo de empecilho e obstáculo, né?
né? E as pessoas elas fazem isso com as emoções e com a espiritualidade delas. Elas querem uma espiritualidade que ela seja conveniente, que ela complemente a produção delas, que seja uma espiritualidade focada em, né, bem-estar e lifestyle, né? Então, você quer a conexão quando ela convém e quando é interessante, mas não quer né, se trabalhar e não quer estar aberto para observar outros aspectos do cotidiano na vida. E esse distanciamento da sensibilidade, da empatia, da conexão com as sombras do mundo mesmo, né, é um fator que ele é muito marcante dentro da nossa sociedade e que é muito triste, né? Você enxerga isso também? É verdade, é verdade. Inclusive, Rodrigo, existem dois extremos, né? Um é esse que você citou, das pessoas que acham que a mediunidade seria algo conveniente, seria, no caso, um dom, né? Então, assim, o cara é um super poderoso, né? O sensitivo. E muitas vezes a sensitividade, a mediunidade é um estorvo na vida da pessoa. Tem muito de estorvo, porque ela atrapalha muita coisa. Então, a mediunidade empática, por exemplo, te deixa super sensível às energias e às pessoas. Também te faz ter taquipensenidade, que hoje em dia muita gente confunde e chama de TDAH, por exemplo. Porque eu tenho pensamento acelerado, eu não consigo prestar atenção em nada. Isso faz parte também da sensitividade de hoje em dia. Sim. Então, muitas vezes é muito chato. Então, esse é um extremo, sabe? As pessoas que falam, não, eu quero ser médium, ou então eu sou médium, ou tenho algumas coisas envolvidas, mas que não quer admitir, né, que tem essa parte que é um estorvo. E o outro extremo também é aquele extremo do dai de graça, o que de graça recebestes, porque a vida é um sacrifício, e um dia serás no reino dos céus recompensado. Então, isso daí também é outro extremo, né? Assim, você tem que sofrer aqui, isso dá mal. Aí depois, porque você é médio, então é um karma, uma coisa terrível e tal. Então esses são os dois extremos, que são extremos perigosos, sabe? E que sempre estiveram ligados, né? Que sempre estiveram acompanhando as noções de mediunidade. Temos que tomar muito cuidado com esses extremos. Inclusive, essa noção de karma é uma noção completamente ocidentalizada, cristianizada, né? O karma aqui no Oriente, da onde surgiu a palavra, não tem absolutamente nada a ver com faz-paga cristão, né? Então é completamente diferente. Aqui o karma seria tudo que está ligado a você. Você tem o karma e você tem o dharma. Dharma é todo o caminho de evolução, caminho da evolução da sua alma. Tudo que estiver no caminho da sua evolução, serve para a evolução da sua alma, é dharma. Tudo que fizer parte do que você já fez, da história dentro do dharma, é karma. Então não tem nada a ver com faz-paga. Sim. Cara, né, você citou uma coisa que é muito interessante sobre essa questão do pensamento acelerado, que muitas vezes é confundida com algum tipo de, né, espectro ou transtorno mental, emocional, né, psíquico, e isso é muito notável para mim quando pessoas que de alguma forma estão em desconforto com a própria, vamos dizer assim, a própria configuração interna, e passa a fazer práticas mágicas bem estruturadas e de uma forma sistemática, né, cotidiana, organizada, o tanto que muda essa configuração mental e o tanto que às vezes terapeutas que eles têm um papel muito mais formal e científico e menos místico e espiritual, eles se impressionam com esses resultados, né, de controle de ansiedade, de controle desses pensamentos intrusivos, de controle do excesso de informações, e a gente começa a entender que essas configurações de mediunidade, muitas vezes as pessoas elas têm uma impressão de que é algo que se dá entre seres biológicos, né? Então, entre um ser humano e outro, ou então uma relação com um espírito, ou com um animal, mas a verdade é que isso é meramente um componente da consciência que vai permear todas as nossas relações com a vida. Então, existe um tipo de sensibilidade para com o seu contato com objetos eletromagnéticos.
energéticos. Existe um outro tipo de sensibilidade para com o seu contato com o que é chamado de a natureza. Existe um outro tipo de sensibilidade para se lidar com símbolos, né? Esse excesso de informações que a gente consome, né, na contemporaneidade, ela também vai ativar uma série de gatilhos que vão desconfigurar né, essa noção interna, e que, a partir dessas práticas mágicas e espirituais, a gente consegue ir fazendo essa reconfiguração ou ajustando conforme aquilo que seria mais confortável pra gente, né? Sem a menor dúvida. Inclusive, isso que você falou da contemporaneidade, o excesso de estímulo que a gente tem, isso é um problema que a psicologia moderna ainda não tem nenhum tipo de resposta. Tanto é que quando uma pessoa tem algum problema relacionado a isso, o que se faz? Toma-se remédio. O remédio que seria, na verdade, um controle de danos. Remédio psiquiátrico não cura ninguém. Remédio psiquiátrico é um controle de danos enquanto se processa uma cura através de uma terapia, através de acompanhamento, de uma conscientização. Então, geralmente, não tem a psicologia moderna em lugar nenhum do mundo, ela tem alguma solução para esse excesso de estímulos que a gente recebe. Então acaba que realmente, dentro da espiritualidade, buscar dentro da espiritualidade a solução para taquipensenidade, que é como se chama o TDAH há muitos anos, já na Conscienciologia lá do Aldo Vieira, ele já usava esse termo. Então, é claro que é na espiritualidade, ainda é o lugar mais seguro e mais óbvio onde se busca, porque a psicologia não tem respostas, nem a psiquiatria, nem a psicanálise para isso, né? Eles vão te dar um remédio. Sim, que doido. Através do Diário Mágico, o futuro degusta o passado. Anote seus resultados. Ô Martin, eu te cortei, né? Você tava falando que você teve, então, toda essa infância e adolescência junto com seus pais, né? Numa família típica ali da década de 90, de que não tem tanto contato com uma espiritualidade mais ostensiva e que não tem tanta sensibilidade para conseguir lidar com, né, as demandas das crianças, e que, né, você estava morando no Rio de Janeiro até esse chamado para a China. Como que foi isso, cara? Pois é, eu sou parte da geração dos anos 90, né? Eu nasci em 1991. Então eu peguei aquela época da TV Manchete, a extinta TV Manchete. Então aquela infância lá, 1994, 1995, 93. E, poxa, naquela época a TV Manchete foi a primeira vez que no Brasil traduziram, né, as séries e desenhos japoneses na época. Então tinha muito desenho japonês, muita série japonesa que se chama Tokusatsu. Então tinha o Kamen Rider, o Inspector, Cybercops, e todo mundo de olho puxado, né? O Jiraiya, como é o nome daquele que se transformava no Daileon? Esqueci. Nossa. O gigante guerreiro Daileon. Qual é o nome daquele cara? Não é o Jiraiya, não. Pô, esqueci. O Jaspion. Pô, como é que eu ia esquecer do Jaspion? Sim. Jaspion se transformava no gigante guerreiro Daileon. Pois é, então aquilo ali já me influenciou desde cedo, né? Os desenhos também japoneses da época, Yu Yu Hakusho, Cavaleiros do Zodíaco e tal. Então eu acabei pegando essa influência quando eu era criança. Só que por algum motivo, quando eu falava pra minha mãe que eu ia vir morar na Ásia, eu não falava que eu ia vir pro Japão. Eu falava pra China, porque era mais genérico também, né? A China é o coração da Ásia, cultural, pelo menos. Então, até mesmo qualquer coisa que você veja da cultura japonesa, da cultura até tailandesa também, e da Coreia, você vai ver que tem muita ligação com a cultura chinesa. A cultura chinesa é o segundo coração da Ásia. Assim, o primeiro foi a Índia, e depois realmente virou a China, que fez a influência maior na cultura asiática. Então, por algum motivo, eu já falava para minha mãe, eu vou morar na China, eu vou me casar com uma chinesa e vou ter um filho, vou ter uma filha chinesa, eu falava. Vou ter uma filha chinesa. E a minha mãe não levava a sério, né? Minha mãe achava realmente que era maluca. Só, pô, esse moleque vê fantasma, fala que vai morar na China, o desenho é japonês, ele deve ser muito doido mesmo. Eu imagino até, coitada, né, minha mãe? Imagina se ter um filho assim. Que horror, mas tudo bem. Você é filho único, Martin? Não, tenho irmãos, né? Tenho irmão e irmã.
Tá. Mas o mais doido com certeza era eu, então. Mas acabou que eu vim, né? Acabou que eu vim, realmente. Eu moro na China, sou casado com uma chinesa e tenho uma filha chinesa mesmo. Que legal, Pois é. que legal. É uma loucura que se realiza, pelo menos. Da onde que isso sai do terreno da imaginação e vai a vias práticas? E, né, uma outra pergunta complementar, assim, você acha que essas falas, né, e essa fixação, quando você era criança, já era uma espécie de pré-cognição? Ou você acha que isso, de alguma forma, foi definitivo para que né, você tomasse essas decisões? Como é que você enxerga tanto essa fixação infantil quanto como que isso se dá de fato na mudança prática? Isso é karma. Isso é que é karma. Esse aqui é o que a gente Legal. chama de karma aqui no Ocidente, no Oriente, desculpa. No Oriente, karma é exatamente isso. É o que te pertence de alguma forma. É o que você deve fazer. Entendeu? Isso é karma. É bem diferente daquele conceito de, pô, você hoje roubou o pirulito do Joãozinho, amanhã, na próxima vida, você vai ver sem dente que não pode chupar pirulito. Mais ou menos assim. Esse é o karma, esse é o tipo de karma cristão, não tem nada a ver com a noção de karma oriental. Agora, esse é o karma oriental que você citou, e o que eu estou citando aqui. Você, com 4 anos de idade, começar a falar isso com a sua mãe sem nenhuma explicação, nem ter porquê. E depois, 20 anos depois, você realmente fazer isso. Até porque não foi uma fixação, eu sei que foi a minha vida inteira, foi uma fixação de infância, realmente, uma coisa infantil. Depois, quando eu era adolescente, eu nem cogitava mais isso, né? E aí, depois, quando eu tinha já 18 anos, que eu comecei a buscar, principalmente na magia, né, na mediunidade, comecei a comprar os livros de magia que eram totalmente proibidos em casa até então. Então eu comecei a ter acesso, comecei a fazer ritual e me mexer com as coisas. Me tornei médium também de um grande templo espírita no Rio de Janeiro. Então eu fiz desenvolvimento mediúnico lá, trabalhei lá, né, fiz várias... Me dediquei também nesses anos, dos meus 18 até os meus 20 e poucos anos, a ordens iniciáticas, algumas que eu participo até hoje, como por exemplo a Rosa Cruz, que você pode participar mesmo do outro lado do mundo. Tem as monografias que são todas online, né? Eu recebo em PDF as monografias. Então eu continuo fazendo parte da Rosa Cruz, mesmo não estando no Brasil. Quando eu vou ao Brasil eu até visito e tal, mas... Então sempre estou ligado, né, ao esoterismo ocidental também, que foi onde eu comecei. Que legal. Mas também já aos 18 anos de idade eu comecei a ter contato com o budismo esotérico japonês, através do mestre Miguel Greg, que veio para cá, para o Oriente, estudou, depois voltou para o Brasil. Ele está ainda aí no Rio de Janeiro, mestre legal pra caramba, foi quem me introduziu a esse mundo assim da espiritualidade oriental. E isso casou, porque como eu era médium de templo espírita, isso acabou casando com o fato de que muitas deidades que eu recebia, que falavam por mim, eram orientais. Inclusive a minha mentora era uma mulher oriental muito bonita, muito linda. E então acho que casou tudo aí. Eu comecei nesse caminho assim do Oriente e tal, e entidades orientais, estudo budismo esotérico e tal. Aí eu falei, bom, já que eu estudo budismo esotérico, eu vou para a China. O que continua sendo um karma, uma burrice, porque o budismo esotérico, no caso, é japonês. Então para que você vai para a China? Não tem nada a ver, entendeu? Mas eu não sei, realmente foi um karma que eu falei, karma. Um karma e um péssimo conhecimento de geografia, talvez. Aí eu vim parar aqui na China mesmo. E aí, enfim, mas foi estratégico, porque aqui da China eu tive acesso à espiritualidade da Ásia toda, porque eu estou bem no centro. Ou seja, eu tenho contato com a espiritualidade tibetana, que faz parte aqui da China. Eu tenho contato com a espiritualidade japonesa, que veio da China. O budismo Shingon, o budismo Tendai saíram do budismo esotérico chinês. O budismo Shingon com o monge Kukai, o budismo Tendai com o monge Seicho Dashi. Veio aqui, estudou e levou para o Japão. Então eu continuo no coração tanto do budismo esotérico japonês quanto do budismo esotérico tibetano, e logo aqui embaixo no sul a gente tem a Tailândia, que é uma terra absolutamente mágica. Se eu fosse para a Tailândia eu não ia ter acesso ao budismo japonês nem ao tibetano. Se eu fosse para o Japão eu não ia ter acesso ao budismo tailandês. Então eu realmente acabei sem querer vindo para o lugar certo e errado ao mesmo tempo. Olha, que legal. Eu costumo dizer que
quando a gente começa a estudar a espiritualidade, é muito importante, muito interessante a gente revisitar a nossa infância e entender o que eram, né, os nossos anseios, o que a gente pensava, o que a gente imaginava, porque às vezes ali a gente guarda mananciais de manifestação da nossa vida vindoura, né, muito fortes, né, e a gente consegue discernir o que é uma fixação, o que é algo que nos impressiona, de essas dicas, né? Eu acredito, assim. Então, na nossa infância, né, na nossa idade inicial, a gente tem já uma série de anseios de manifestação daquilo que a gente tem que fazer, né? E o seu caso é muito explícito isso, né? Foi muito explícito. Eu era doido com essas coisas de espiritualidade quando eu era jovem, principalmente com 10 anos de idade. Quando eu tinha 10 anos de idade foi quando estreou o filme do Harry Potter no Brasil, o primeiro ainda. Você vê como eu sou velho. Lá o da Pedra Filosofal. E aí eu fui pro cinema ver. Pra quê? Nossa, eu saí chamando todo mundo de trouxa porque eu era bruxo agora. O negócio era ser bruxo. E o pior é que não só isso, eu convenci uns garotinhos lá da escola também, que eram meus amigos, a serem bruxos também. Entendeu? Só que eu não podia levar os livros, porque na época já tinha algumas lojas que vendiam livro de magia, algumas livrarias, né, e tal. Só que eu não podia levar isso para casa. Então eu ia para essas livrarias e tentava ler. Claro que eu não entendia nada com 10 anos de idade. Mas com 10 anos de idade você pegar uma coisa do Aleister Crowley, pelo amor de Deus, eu não entendia nada. Mas eu brincava de entender, né? Com 10 anos de idade a gente finge que entende. Aí então eu reunia os garotinhos na escola e falava, eu li nesse livro que tem uma magia assim, assada e tal. E eu comecei a inventar um monte de coisa pros garotos lá. Então eu brincava dessas paradas de ser bruxo, de palavras mágicas. Então sempre fez parte, né? Ô Martin, cara, o que é, né, essa espiritualidade oriental, assim, qual que é o grande contraste cultural com o que você estava acostumado, né, no Ocidente, no Brasil, o que te permitiu de vivenciar a sua espiritualidade estando aí em outro continente, do outro lado do mundo, com uma outra, né, configuração cultural, mental, né? Conta um pouco dessa parte da sua vida e dessa transformação de paradigma, cara. Pois é, Rodrigo, eu acredito que cada tipo de espiritualidade ou cada sistema de espiritualidade, vamos dizer assim, faz parte de uma grande síntese. E essa grande síntese, que significa o Dharma, que é o caminho de evolução, faz com que esses sistemas espirituais se transformem em coisas menores, principalmente quando você consegue ver a síntese. Se você vê a síntese, você consegue ver todos esses sistemas espirituais como coisas bem menores, e não como a verdade absoluta. Então você tem diversos sistemas espirituais aqui no Oriente, a que eu tive acesso, e diversos sistemas ocidentais também. Como eu os vejo? Eu os vejo como idiomas. Foi assim que eu aprendi também na minha primeira escola iniciática, no Rio de Janeiro, Arca da Montanha Azul. E foi assim que eu aprendi já com o sacerdote. Foi o meu primeiro mestre também, assim. E é o que ele sempre disse. As religiões, os sistemas de religião, sistemas de crença, os sistemas de práticas, de tradição, são linguagens. Então, para mim, eles são línguas diferentes. Eu, por exemplo, consigo falar português, porque eu nasci no Brasil. Eu falo chinês, mandarim também, né? Minha esposa só fala chinês, então eu uso chinês até para brigar com ela, então é muito importante, é uma língua que eu falo fluente. Eu falo inglês e falo espanhol, e tô aprendendo japonês. Então, é a minha quinta língua. Então são línguas, são linguagens. É assim que eu vejo. Eu, por exemplo, não posso virar para minha esposa e falar para ela, olha, me passa uma colher aí, porque ela não vai entender nada. Então, com a minha esposa, eu falo chinês dentro do sistema que a minha esposa consegue compreender. Com a minha mãe, quando eu ligo para minha mãe no fim de semana para mostrar a minha filha no vídeo, eu falo português, porque se eu virar para minha mãe e começar a falar chinês, ela também não vai entender nada. Então, eu acho que são sistemas que, às vezes, algumas pessoas se identificam com um determinado sistema porque é o único que elas conseguem praticar. Mas a partir do momento que você consegue praticar mais de um sistema, ou quando você vê a síntese onde estão esses sistemas, você enxerga ele como que eles são. Linguagens, apenas linguagens. O intuito da linguagem é o quê? Comunicar. E o intuito de cada um desses sistemas de religião é o quê? É o Dharma, é o caminho da evolução.
de alguma forma. Claro que alguns deles são bem dogmáticos, e esses são caminhos que param a pessoa, estacionam a pessoa, até para ela não descer ainda mais. Isso também faz parte do Dharma, que é o caminho da evolução. Então acho que todos eles são meios para um fim, e que o fim é sempre o mesmo. Por isso que eu me considero universalista. Legal. Essa noção de fim, algumas religiões vão chamar de iluminação, ascensão, Isso. dissolução. Essa é uma noção que ela é predominantemente oriental, né? A princípio, sim. A princípio, sim, foi levada ao Ocidente, principalmente pela Helena Blavatsky, a teosofia, né? Colocou muito isso, e acabou influenciando muito. Sim, e assim, existem religiões no Ocidente e muita gente que não tem essa compreensão, que acham que, né, esse objetivo da vida é meramente o cumprimento da vontade de Deus, mas sem a noção de que nós somos responsáveis por essa evolução de fato. Então acredita-se na segunda vinda de Jesus Cristo, num arrebatamento coletivo, né, no fim dos tempos, etc. E tal. Mas a minha pergunta você já se deparou também com religiões orientais que não têm essa crença ou esse conceito muito bem definido, que o objetivo final da vida do ser humano não seja de fato uma ascensão? Faz sentido a minha pergunta? Claro que faz sentido a sua pergunta, e existem vários que são assim, mas a imensa maioria dos sistemas aqui do Oriente não, porque como você mesmo disse, essa é uma ideia oriental, a ideia do Dharma, uma ideia dhármica, é uma ideia de ascensão ou de evolução espiritual, essa é uma ideia bem típica aqui do Oriente já há milênios. Você vê essa ideia já na Índia e depois aqui na China. O budismo, eu não gosto nem de falar o budismo, porque quando você fala o budismo, o cara que pratica o Zen vai achar que você está falando dele, o cara que pratica o budismo Shingon vai achar que você está falando dele, o cara que pratica o tibetano da escola Nyingma vai achar que você está falando dele, e na verdade o budismo que eu considero é o Dharma, né? Por isso que eu tento falar sempre Dharma, eu não falo budismo, porque o budismo você acaba sempre limitando em algum séquito, em alguma tradição. Então eu falo o Dharma, porque é o caminho da evolução. Então esse tipo de noção de Dharma, ele é bem típico aqui do Oriente, ele se faz presente em quase todo tipo de budismo a qual eu tive acesso. Então, apesar de existir, geralmente existe quando são assim, sectos, quando eles estão em volta de um guru, quando tudo faz parte de um sistema muito dogmático, aí sim. Mas geralmente as grandes religiões orientais já têm esse conceito de Dharma há milênios. Uau! Entendi, sim. E, bom, Martin, a gente está falando de budismo, eu entendo muito pouco de budismo. E você citou alguns tipos diferentes, né? Você falou do tibetano, falou do japonês, né? Falou do tailandês. E que você começou essa prática ainda no Brasil. E para colocar isso em prática aí, tem templos, tem lugares que você frequenta, você de alguma forma faz parte de algum tipo de tradição formal de mestre-discípulo ou não? O que possibilita estar presente na China dentro da prática espiritual? Essa prática espiritual do Dharma, ela é sempre uma prática individual. Independente da escola a qual você faça parte, ela vai sempre ser individual. Então eu não considero diferente de um caminho espiritualista ocidental, por exemplo. Tá. Você pode ter a sua própria prática espiritual independente de qualquer escola. Claro que eu fiz e faço parte de determinadas escolas, porque o budismo esotérico, por exemplo, ele é um budismo iniciático. Sem iniciação você não recebe instrução. E sem instrução você não consegue a prática. Mas o que é a prática? É colocar todo o simbolismo no seu dia a dia. Então ele é muito diferente do budismo Zen, por exemplo. O budismo Zen, ele se livra do máximo possível de imagens externas. No budismo Zen, da tradição Rinzai, por exemplo, se diz que você só pode trilhar o caminho do Buda quando não existe mais imagem de Buda, não existe um Buda a ser alcançado. Uau. Então isso é muito interessante, esse pensamento do Zen. E eu concordo com eles. Eu conheço o Zen também, estudo o Zen, principalmente o Zen de Ikkyu, que a gente pode falar mais daqui a pouco, que é um Zen bem diferentão. Tá? Mas eu também sou iniciado, como eu comecei, no budismo esotérico japonês,
que descende do budismo esotérico chinês, que é muito parecido com o budismo esotérico tibetano, e que é cheio de deidade, vai pelo caminho contrário. Então, ao invés dele passar o Dharma através de koans, de ensinamentos filosóficos e de meditação, tem meditação também, mas é uma prática paralela. Ele passa principalmente através do quê? Do simbolismo. Então, todas as deidades têm representações, têm símbolos, têm codificações. A maior parte do budismo esotérico ele é passado através da arte, através de gestos, de mudras, de rostos irados, de cores. Então ele é um budismo lindo, mas são todos meios para um fim. Então é muito diferente. Muita gente acha que é tipo o santo da Igreja Católica. Você vai ajoelhar lá, ficar rezando para todo mundo. Tem a parte devocional também, mas com a consciência de que essa prática devocional ela é só uma parte para chegar naquilo que você deve chegar, que é o caminho do Dharma. Então eles são instrumentos. Então existem tipos de budismo totalmente diferentes, completamente diferentes um do outro. Você vê, esse, por exemplo, budismo esotérico, ele tem a cabeça contrária ao do Zen. O Zen tira essa simbologia. Eu não quero de simbologia, não quero Buda, não quero nada. Entendeu? Eu só vou quando estiver puro aqui, quando estiver tranquilo. O budismo tibetano e o japonês também esotérico, tudo vira simbolismo. O amor, a sedução, a subjugação, a humildade, a riqueza e tal, e deidade para lá, deidade para cá, é muito rico, muito bonito também. Foi assim que eu comecei e é assim que eu vou lhe ser sincero, eu gosto também, eu gosto dessa simbologia, eu acho uma simbologia rica. Então, como eu falei, para mim é muito parecido com falar linguagens. E eu acho que a linguagem do budismo esotérico ela é mais bonita do que a do budismo zen, por exemplo. O que não significa que seja melhor. O objetivo é se comunicar de toda a linguagem. Assim como eu acho que o inglês é uma língua mais bonita que o português, por exemplo. Então, essa é uma opinião. Então são budismos diferentes. Eu comecei no budismo esotérico, e o budismo esotérico ele é um budismo iniciático. Você precisa de mestres para você receber as chaves dessas codificações, desses símbolos todos. Mas eu não fiquei preso dentro de uma escola. Por exemplo, não, eu sou praticante do budismo X, eu vou ficar aqui, vou ficar no Shingon, por exemplo. Não fiquei. Tá, eu vim para cá, para a China, por exemplo, e estudei o budismo Vajrayana, e tem aqui na China que eu conheci também mestre Man Yishan, e que ele é de uma escola Nyingma, né? Então, uma escola mais tradicional, que também tem seus sectos, ela é bem dividida. O budismo tibetano e o budismo japonês também, esotéricos, tem várias tradições, escolas diferentes dentro de cada um. E elas são muito diferentes entre si. Fui iniciado na prática, inclusive, de Kurukula, que é uma deidade que eu falo lá no Mente Mágica também. Eu disseco toda a simbologia dela lá no Mente Mágica, que eu aprendi, eu demorei anos para aprender. Mas eu passo esses ensinamentos, sempre no Mente Mágica. Eu passo toda essa simbologia do budismo esotérico lá. Porque eu acho que hoje em dia essas escolas, infelizmente, elas estão já morrendo. Essas são escolas que as pessoas jovens não têm mais interesse nisso. Por incrível que pareça. Então é algo que está mesmo aqui no Oriente e também está sumindo. Então é uma coisa que eu passo, porque eu acho que isso não pode morrer. E nem pode ficar assim como segredo, porque são coisas que não são grandes segredos e que servem para o caminho do Dharma de muita gente. Então acho que o meu objetivo e a minha missão no Mente Mágica é traduzir a espiritualidade oriental de forma que o espiritualista ocidental consiga colocar no dia a dia e na prática dele, seja com lei da atração, que é uma porcaria de marketing no Ocidente, mas que a gente ainda tem aqui o mentalismo, a manifestação aqui no Oriente, seja no simbolismo do budismo esotérico, seja na tradição mais zen, no sentido de limpeza mental, de observação mental, como eu falei, o zen que eu tive acesso, que eu estudei, é o zen de Ikkyu Sojun, o zen japonês da fina linha vermelha. Então, eu acho que tudo isso serve para o ocidental e tem que ser bem traduzido, não traduzido linguisticamente, porque isso é muito superficial, mas bem traduzido de uma forma que a gente consiga entender dentro do nosso esoterismo ocidental. Cara, que legal. Quando você fala de budismo esotérico, é muito claro e muito explícito que é um sistema mágico. Né? São sistemas mágicos e são sistemas de escola. Como por exemplo, a Rosa Cruz. Tem várias Rosa Cruz. Então você chega no Japão, budismo esotérico, tem vários budismos esotéricos japoneses. É mais ou menos assim. São escolas iniciáticas.
Agora, como da mesma forma que você disse, né, sendo iniciático, ou seja, precisando do papel de um iniciador para que você Iniciador. possa acessar o simbolismo e também acessar a egrégora, eu imagino que mesmo pessoas que estão dentro do sistema e que têm algum tipo de autoridade legítima de linhagem, isso não faz, né, por definição, que a pessoa tenha um paradigma bem estruturado para conseguir acessar o manancial do que aquele sistema oferece. Por que eu estou pensando isso? Porque eu imagino que, tal como um fiel de toda religião, existe a média psíquica das pessoas, né? Como boa parte dos católicos que não conseguem nem conceber a ideia de fazer magia católica, ou boa parte dos espíritas que ficam engessados nos conceitos que são passíveis de serem discutidos e nunca se aprofundam, ou boa parte dos umbandistas que servem apenas como médium naquelas 2 horas por sessão que está ali e que nunca vão se aprofundar numa espiritualidade, né, vamos dizer assim, mais direta deles consigo mesmo, não deles para com as entidades. Eu imagino também que existam praticantes de budismo esotérico, de qualquer outro tipo de linhagem de budismo, que também não tem essa compreensão, né, paradigmática e profunda. Mas, né, o meu ponto não é isso, não é uma crítica. É pensar que né, quando a gente consegue, de fato, estruturar, então, esses nossos paradigmas e nos aprofundar em nós mesmos, a gente consegue, de fato, lidar com isso que você está chamando de linguagens com muito mais proficiência e fluência do que só falar a língua pela conveniência do dia a dia, do cotidiano. Faz sentido? Claro que faz sentido, mas falar linguagens não é para todo mundo, porque a maioria das pessoas não consegue nem falar a própria língua, né? E isso eu boto também na espiritualidade. Não é que todos devam buscar esse caminho magístico assim, mas é que muita gente tem a vocação para esse caminho magístico. E você só consegue encontrar o seu caminho magístico, o seu caminho de Dharma, de evolução, quando você tem acesso a mais de um sistema. Porque muito dificilmente você vai conseguir se encontrar totalmente dentro do sistema. Tem gente que consegue, mas dificilmente, principalmente hoje em dia. E claro que tem muita gente com pensamento engessado dentro das ordens e dos budismos esotéricos também. Só para você ter noção, dentro do budismo tibetano existem diversas linhagens que não se reconhecem entre si. Ou seja, você pode ser iniciado numa linhagem em determinada deidade, ter recebido toda a iniciação, a simbologia, as informações, a prática, a sadhana daquela deidade. Se você encontrar um outro mestre de uma outra deidade, você vai ter que se iniciar de novo, porque para ele não funciona nada, não significa nada para ele aquela outra escola. E são tradições milenares todas, e são contraditórias. Então tem muito disso, assim. Tem muito disso em todo lugar. E por isso que eu também faço no Mente Mágica a tradução das informações de forma que uma pessoa não precise, se ela não quiser, ficar engessada dentro de determinada escola. Porque eu acho que é muito importante você conseguir hoje em dia falar várias línguas. Não acho que seja para todo mundo, mas acho que muita gente já pode fazer isso, principalmente no Brasil. O Brasil, que muita gente brinca falando, o Bostil, não sei o quê, o país ruim. Espiritualmente, o Brasil é o país mais conveniente para se viver, para se nascer pelo menos. E a língua portuguesa, apesar de não ser uma língua em que se escreve os maiores livros de magia, ela permite a gente compreender qualquer tipo de magia, de espiritualidade, de qualquer lugar do mundo. Você só tem esse tipo de pensamento no Brasil. Não tem em nenhum outro lugar. Por quê? Por que você acha que existe esse fenômeno? Eu entendo o que você está falando, eu concordo absolutamente, é uma observação também, mas assim, por que você acha que isso se deu? Olha, Chico Xavier tinha uma explicação sobre isso, falando que o Brasil seria a terra do Evangelho. O Evangelho seria, na língua dele, o que eu chamo na minha língua de Dharma, entendeu? Então, Boa. Cada um fala a sua língua. Ele fala na língua dele, eu traduzo para a minha. Por que ele dizia isso? Porque ele dizia que no Brasil seria o caldeirão de espiritualidade do mundo. Eu concordo. Nos Estados Unidos tem muito também, principalmente de magia. Mas quando você realmente tem acesso, você vê que tem
muita ênfase em determinadas coisas, em determinadas ordens, em determinado tipo de esoterismo, como, por exemplo, a antiga Golden Dawn, a OTO, a OTO, né? Então, tá sempre por ali, é muito rico também. Mas tem coisas que eles também não conseguem passar disso, entendeu? E no Brasil você consegue. Porque no Brasil a gente tem mais, na nossa linguagem espiritual no Brasil, nós temos mais recursos de entendimento de qualquer outra linguagem do mundo. Justamente, eu acredito também que seja por algo espiritual, sim. Então o Brasil ele é muito rico. Outro lugar onde eu vi isso é a Tailândia. A Tailândia também é um caldeirão de culturas, só que não tem a mesma compreensão e profundidade que a gente tem no Brasil. Então, na Tailândia, eles conseguem, por exemplo, entender muito de magia ocidental, que é incorporada no budismo tailandês, muito de magia chinesa, que é incorporada no budismo tailandês, e muito de magia Khmer, ali do Laos, Camboja, que também é colocado dentro. Então, é um caldeirão, é muito... E magia hindu também. Então, é muito legal a Tailândia também. Eu quero falar da Tailândia, mas eu tenho uma impressão, né, acerca do Brasil, que é o seguinte: num país que ele é subdesenvolvido e que nós, enquanto população, tivemos uma série de carências que não podiam ser supridas por meios formais e oficiais, muitas vezes a espiritualidade ela fez um papel de ativismo direto, né, ativismo social. Então, o trabalho, né, do próprio Chico Xavier, incansável de, né, um trabalho tão ostensivo, ou o próprio fenômeno das benzedeiras no interior do Brasil, que há 30, 40 anos atrás era um fenômeno onipresente e que brotavam tal como brotam ervas no quintal de casa, né? Não existia uma formação, né, direta, não existia uma escola iniciática de benzedeiros, não existia curso online de benzedeira igual hoje se tem, né? Que não acho que esse seja um problema de forma alguma, né? Eu acho que são conhecimentos que eles devem ser sistematizados e que eles têm que alcançar mais pessoas. Mas meu ponto é, a espiritualidade ela vai brotando e aonde tem espaço para isso, ela se desenvolve mesmo que seja de uma maneira completamente espontânea, intuitiva e pouco sistematizada. E aí, esse fenômeno fazendo parte, né, do inconsciente coletivo de brasileiro faz com que a gente já tenha um respeito por algo sobrenatural. Eu não tenho nenhum tipo de espiritualidade, mas alguma coisa acontece, né? Na esquina da minha casa tem um terreiro, então o evangélico que fala em línguas, ele está acessando uma dimensão diferente da realidade. Então, a tia católica que às vezes faz uma oração quando alguém está doente, melhora e tal. Então, essa compreensão de paradigmas, ela é muito legal, ela é muito interessante e muito rica. Muito rica. E eu vejo que muitas das coisas que nós produzimos aqui no Brasil são muito mais interessantes do que muitas coisas que estão sendo produzidas dentro da comunidade mágica internacional, mas dentro de uma síndrome de viralatismo que nós temos, nós damos muito pouco valor ao que é, né, produzido né, dentro da nossa comunidade e importamos podcasts, importamos né, autores, livros, artigos, técnicas diferentes, sem dar devido valor para aquilo que está sendo produzido aqui próximo da gente. Eu acho que isso é um fenômeno, né, que acontece desde sempre com a gente, seja com música, com teatro, com cinema, com o que quer que seja. Não sei, essa é a minha impressão, saca? Sim, eu acredito que no Brasil nós temos muitos problemas sociais e políticos que nos impedem, inclusive, de valorizar essa parte espiritual. E tem que ser separada, porque se a gente realmente for pensar no Brasil com os problemas de infraestrutura, os problemas políticos que tem, independente de ser de esquerda, de direita, ou o que for, eu acho que é desanimador para qualquer pessoa, realmente. É bem desanimador, né? O Brasil é muito desanimador socialmente. Eu não vejo o Brasil num cenário social, político, evoluindo nesse momento. Nem vejo nos próximos anos também. E eu falo isso com muita tristeza, porque eu sou pai e a minha filha poderia, se ela quisesse, morar no meu país. Só que eu não recomendo. Porque eu acho que, infelizmente, eu acho que a China para o chinês é muito melhor do que o Brasil para o brasileiro.
sabe? E isso é uma pena. Quando a gente pensa nisso, a gente acaba desenvolvendo, se a gente pensar só nisso, uma certa síndrome de viralatismo. Então tem que ser separado, eu acho, sabe? Esse fator social, político, de infraestrutura, de corrupção, que já permeia o Brasil, que já está na raiz brasileira, né? Do que é espiritual e da espiritualidade. Eu acredito, inclusive, que o brasileiro tenha desenvolvido muito dessa espiritualidade, como você falou, justamente na atividade ou no ativismo contrário às coisas que acontecem, tanto socialmente quanto politicamente no país. Legal. Martin, você estava falando da Tailândia, né? Que é uma terra mágica, que é uma terra fantástica. É uma terra mágica. Absolutamente mágica a Tailândia, mas infelizmente está mudando, então isso é uma coisa que também está morrendo lá na Tailândia agora. A Tailândia está cheia de turista no momento, então muita gente está indo morar para lá, o dinheiro rende muito na Tailândia, as coisas são baratas, então tá cheio de turistas, cheio de jovens, e isso está morrendo. E por causa disso, como a Tailândia sempre foi um país pobre, que também tem muitos problemas sociais, por causa disso, como cresceu muito esse setor turístico, existe uma limpeza da imagem do país, né, para o setor turístico, para atrair mais gringos com grana. E isso acaba coibindo os mestres e os sistemas mágicos fantásticos que você tem na Tailândia. Então, várias dessas tradições já estão em suas últimas gerações. Tradição necromântica, a gente está na última geração dos mestres necromânticos. Se você tem interesse em magia necromântica, de verdade, raiz, com necromancia mesmo, você encontra na Tailândia. Mas agora, na última geração, capaz daqui a 8 anos não ter mais, porque a cada ano está mudando. E já está mais difícil de encontrar instrumentos dessa necromancia também. Outro que eu conheci, mestre Ajahn Suea. Ajahn significa mestre em tailandês. Então Ajahn Suea, Suea significa tigre, é o mestre tigre. Ele é o último mestre tigre da Tailândia. E não pode passar para ninguém o conhecimento da tradição dele. Porque hoje em dia você já não pode mais fazer treinamentos mágicos com animais. Muito menos chegar perto de um tigre na Tailândia. Como podia alguns anos atrás. Hoje em dia os tigres que você pode chegar perto são aqueles que não têm mais dente, nem garra, que estão lá fazendo maldade com eles, até no zoológico, para os gringos irem lá tirar foto. Então mudou muito a Tailândia, infelizmente ela está mudando a cada vez, e está se perdendo, e vai se perder. Ela vai acabar, vai deixar de ser essa terra maravilhosa que é em alguns anos, mas ainda é, então ainda vale muito a pena ir para lá. Para quem busca espiritualidade, para quem busca magia realmente, uma feitiçaria que é muito difícil de encontrar em outros lugares do mundo, assim, que é muito crua, muito forte, crua e explícita, né? Sim. O que é o mestre tigre? O mestre tigre, ele é o mestre que é dessa linhagem da magia que tem a ver com os tigres, ou seja, que ele conseguiria se comunicar com os tigres. Ele fazia, por exemplo, amuletos, talismãs com peles de tigre, ele meditava em cima de tigres. Isso é um treinamento que é impossível se fazer hoje em dia, mas que até os anos 90, final dos anos 90, início dos anos 2000, ainda era permitido na Tailândia. Hoje em dia não é mais. Então ele não pode ter legalmente, nenhum aluno que siga esse tipo de tradição. Que doido. Então ele é o mestre tigre, ele é o último, e os necromânticos estão nessa mesma. Hoje em dia é muito difícil. A necromancia é proibida agora na Tailândia. Então ela é ilegal para assim, pegar a coisa dos outros e tal, ela é ilegal. Não era até bem pouco tempo atrás. Então está mudando, mas tudo isso porque o país está cheio de estrangeiro que não quer ver essas coisas. O estrangeiro quer ir lá para casa de massagem. Né? E você encontra as casas de massagem na Tailândia, realmente são absurdas, né? O cara que vai para a Tailândia sem um pensamento, assim, sabendo muito bem o que ele quer, ele com certeza vai ser utilizado ali no tempo dele, porque dá para você gastar seu tempo de todo tipo lá, entendeu? De todo tipo, de festa, de mulher, de massagens, nossa. Então, na Tailândia tem mulher de todo tipo, então, para todo gosto. E todas trabalhando, né? Então, o cara que vai pra lá, ele, assim, que vai perdido, ou que vai só pra dar uma saída, que vai pra aproveitar, ele se acaba, né? Na Tailândia tem tudo. Tem mulher alta, mulher baixa, mulher com cabelo curto, cabelo longo, com peito, sem peito, com bunda, sem bunda, com pinto, com tudo. Então o cara fica doido lá.
Martin, você estava falando sobre budismo esotérico e a gente passou por alto sobre budismo esotérico tailandês, cara. Exato. O que isso difere, assim? O budismo tailandês, ele não é esotérico. Ele é um budismo, sim, mais xamânico, sabe? Ele não é um budismo esotérico iniciático. Então, ele é um budismo que se misturou com práticas mágicas de diversos países ao redor da Tailândia. Então ele pegou muitas práticas mágicas taoístas da China, hindus, muitas práticas mágicas Khmer também, do Camboja, do Laos, da própria Tailândia, lógico, e também, mais recentemente, uns 20 anos mais ou menos, muito da magia ocidental. E que é muito interessante também. Acabou virando um caldeirão, uma mistura muito legal que se fez na Tailândia. Só que sempre foi uma magia assim, muito mais crua. Por que existe magia no budismo tailandês? Porque o budismo que foi para lá, quando o budismo chegou lá, já existia esse caldeirão de escolas de magia. Então o budismo ele incorporou todas elas. Então o conceito de Dharma, de evolução, entrou, ou melhor, todas essas práticas mágicas entraram no conceito de Dharma, de evolução, como instrumentos para o Dharma. No Oriente, a espiritualidade costuma ser bastante material, no sentido de que, se a sua vida está uma porcaria, você não está na espiritualidade correta. Alguma coisa você está fazendo que está errado. Então o budismo tailandês ele tem muita da magia, da feitiçaria do local para resolver problemas e coisas do seu cotidiano do agora para que você não seja perturbado na sua busca pelo seu Dharma. Ou seja, na prática do dia a dia, na prática da sua vida afetiva, da sua vida financeira, dos seus interesses, é que você consegue seguir dentro do seu Dharma. Que legal, sim. Essa pirâmide de prioridades, né? De entender que a gente precisa ir ajustando a vida cotidiana e isso vai dar espaço para que a gente possa, às vezes, ter uma contemplação um pouco mais profunda. Eu tenho uma história muito legal sobre isso, inclusive na Tailândia também. Eu estava lá na Tailândia e tem os chamados Luanpor. Luanpor são os monges. Tá. E tem os monges e tem os ajarns, né? Ajarn significa mestre, como eu falei. São bruxos, são magos. Tem os Resi, que são os eremitas também. E tem os Luanpor, que são os monges. E eu estava lá para visitar este Luanpor num templo que ele estava inaugurando. Então o Luanpor, que é um monge que tinha fama de santo. Desculpa. Então esse monge tinha fama de santo. Então eu estava lá para visitá-lo, só que muita gente, né? Principalmente chinês, muito chinês vai para a Tailândia, e principalmente que está ligado nesse mercado agora de amuleto, virou um mercadão, por isso que também está acabando, muito turista, muito chinês, então muita gente estava lá para ver o tal mestre e tal, e queria falar, e queria conversar, e queria bater foto, apesar de não poder bater foto, todo mundo bate foto, ninguém tá nem aí, então uma confusão e tal, e acabou que a gente só pôde ver o mestre lá para muita noite, assim. Eu já tava de saco cheio porque eu não sou muito desse negócio de mestre, sabe? Eu tenho muitos mestres, sempre tive muitos mestres, estudo com todo mundo, então não tenho assim uma devoção pela imagem, figura do mestre, pelo contrário. Então, e a gente saiu dali, a gente fomos beber um pouco, Tailândia é Tailândia, né? E aí quando a gente voltou para ver o mestre, eu já tava levemente embriagado, digamos assim. E aí o cara falou, não, eu vou conversar com eles, sim. E eu era o único cara, assim, que era estrangeiro. Todo mundo era estrangeiro, mas eram chineses, então não tem cara de estrangeiro. Mas eu com a cara de estrangeiro, não, pode perguntar, fala pra ele o que ele quer falar, diz pra ele me fazer uma pergunta e tal. Aí eu falei, tá, eu vou fazer a pergunta então. Como eu falei, eu estava levemente embriagado. E aí eu virei pro cara lá, pro tradutor, que era um chinês, e falei assim, pergunta pra ele por que ele é careca. Do nada, assim. Careca? Porque o cara é careca, ele é monge, né? Foi genial, a resposta dele foi genial. Ele falou, olha, eu sou careca porque se eu tivesse cabelo, eu ia querer ter um cabelo bem bonito. Eu ia me preocupar com o tipo de penteado que está na moda, por exemplo. Então eu ia gastar muito tempo para arrumar o meu cabelo. Eu ia me preocupar se as pessoas acham o meu cabelo bonito. Eu ia gastar muito tempo com isso. E eu gosto de me concentrar nas coisas transcendentais. Se eu fosse, por exemplo, um homem que tivesse casado,
né? Eu queria uma mulher bem bonita, eu queria uma mulher que me atraísse. Talvez eu quisesse até umas 2 ou 3 mulheres ao mesmo tempo, quem sabe? Porque eu ia querer o tipo de mulher que eu gosto, mas eu sou um monge, né? E outra coisa também, por que que eu me visto assim? Ele fez uma resposta completa. Por que que eu me visto assim? Que é uma roupa vermelha que eles usam lá. Porque se eu me vestisse com as roupas normais da moda, eu ia querer roupas bonitas. Eu ia querer roupas que combinam comigo, que combinam com a moda, com o que as pessoas estão usando hoje em dia, com o que é elegante. Eu ia gastar muito tempo e muito dinheiro com isso. Mas eu preferi olhar para as coisas apenas transcendentais e por isso que eu sou um monge careca. A mensagem dele foi absolutamente perfeita, porque em 2 minutos, com bom humor, ele explicou, primeiro, por que que se é um monge, né? Porque você tá... O que que te faz ser um monge hoje em dia? Viver para o transcendental, viver apenas para a espiritualidade no sentido transcendente de espiritualidade, de ajudar as pessoas, de meditar, de se transformar internamente, etc. Segundo, se você não é monge, espiritual é que você tenha uma vida com tudo aquilo que ele citou. O que ele estava falando é, eu sou monge, então eu sou um monge bom no que eu faço. E se eu fosse um cara do mundo, eu seria bom no que eu faço no mundo. Eu ia procurar a mulher que eu gosto, talvez eu quisesse ter mais de uma, eu ia procurar a roupa que eu gosto, o meu cabelo do jeito que eu gosto. O que ele quis dizer é, se você quer as coisas transcendentais, vira monge, que tem sentido. Se você está no mundo, faz o melhor que você puder no mundo. Isso é a cara da Tailândia, e é por isso que existe feitiçaria e magia lá. É para que você faça o seu melhor nesse mundo. E é por isso que eu sempre falo também no Mente Mágica. Se o seu filho está precisando de coisas e você não está dando, se a sua vida não está legal, não fica procurando meditação, mais luz, mais pressa, não sei o quê, porque não é isso. Você tem que fazer bem o seu negócio no mundo. Só assim você consegue ser um ser espiritual. A espiritualidade não pode ser fuga para ninguém. Ótimo. Ótimo, que legal. Ô Martin, e assim, você falou que, né, a China, ela te deu acesso a muitos lugares da Ásia diferentes, você tá falando da Tailândia e tal. Tem outros lugares de poder, assim, que são interessantes e que valem a menção, que você teve algum tipo de experiência esotérica ou transcendental, que você sentiu que, de alguma forma, acrescentou, né, dentro da sua prática, dentro da sua vivência espiritual? Você diz assim, lugar de poder, lugar geográfico, mesmo lugar tipo uma montanha? Tipo isso, né? Ou algum templo que fez sentido pra você, que vale a pena visitar, por exemplo. Pois é, olha, eu fui iniciado ao budismo tailandês aqui na China mesmo, mas num grupo que era bem underground. Então, assim, porque isso é uma coisa que... Bom, é uma coisa mais difícil de fazer aqui na China, né? Então a galera se reunia... não era subsolo, era acima, era no 2º andar de uma loja. Então a galera se reunia lá e trazia mestres da Tailândia para cá, mestres que faziam amuletos, conversavam, ensinavam práticas, vinham fazer magias e tal, traziam magias para as pessoas. E foi uma época muito interessante. E naquele momento, para aquela situação, aquele lugar era mágico. Aquela 2º piso em cima de uma loja fechado era mágico. Que aconteciam coisas mágicas ali. E foi ali que eu conheci o budismo tailandês. Esse grupo se desfez depois de 1 ano e meio que eu me juntei a eles. Mas foi muito legal, foi o máximo assim, que eu vi de espiritualidade aqui na China. Comunicação com o espírito, coisas assim. Coisas que não são públicas, nem podem ser hoje em dia por aqui, e que existem, continuam existindo. Então foi muito legal, foi um tempo assim, totalmente mágico, totalmente aquém da realidade, como se fosse uma realidade paralela, sabe? E foi assim que eu fui iniciado no budismo tailandês, aqui na China, com os chineses e tailandeses, né? Que traziam os mestres tailandeses para cá. Então, naquele momento, era mágico aquele lugar. Depois que se desfez, não era mais, claro. Sim. Agora, existem determinados locais que são mágicos por serem locais de poder, como, por exemplo, a montanha Wutai. Tem o Monte Fuji no Japão e várias outras montanhas e cachoeiras no Japão que são locais mágicos, locais de poder. Eu fui em dezembro, agora do ano passado, no Monte Wutai, né, no Wutaishan, que Wutai significa 5 picos. Então é uma grande montanha que tem 5 picos e cada pico seria uma parte do corpo do Bodhisattva Manjushri.
o famoso Bodhisattva Manjushri do budismo esotérico. Porque ali naquela montanha foi onde foi formado o primeiro templo de budismo esotérico chinês, há milhares de anos atrás. Milhares de anos atrás. Então é uma montanha que tem, se eu não me engano, 47 templos nessa montanha. E cada pico tem um grande templo. Lógico que eu não pude ir aos 5 picos, eu fui ao pico central, que é o pico mais importante, o pico onde tem a cabeça de Manjushri. Quero voltar lá e vou voltar lá, porque tem um outro pico, no pico nordeste, onde tem uma estátua de 35 metros de Kuan Yin Avalokiteshvara, toda em madeira, e é uma estátua que já tem pelo menos 700 anos. Então é muito legal. Demais. Culturalmente é bem interessante e, claro, a energia do local é completamente diferente, porque é um local que já sobreviveu a muitas coisas, muitas guerras, então tanto coisas ruins quanto coisas boas. Então o local tem uma energia que não é assim aquela energia paradisíaca que você sobe a montanha, vim encontrar o Senhor, não é isso. É aquela energia histórica realmente, aquela energia de gente que estava rezando lá, gente que foi lá para pedir para ganhar guerra, gente que foi lá para pedir refúgio, então aconteceu de tudo já por ali. É uma montanha que sobreviveu e é o corpo sagrado natural, né? Então é uma energia muito forte. Não vou dizer que é exatamente boa, que é uma energia que você está tranquilo, é uma energia bem forte. Quando eu fui em jejum, né, eu subi todo o pico central, fui até lá no pico mesmo, lá na cabeça de Manjushri, lá no final. Então eu cheguei absolutamente baforido, gravei até um vídeo para o Instagram que está lá, quase não conseguindo falar, porque eu não conseguia respirar, porque é muito isso, o ar é rarefeito, né? E você subiu muito, eu subi em jejum, e então eu tava ali no estado alterado de consciência lá. Se aparecesse uma pessoa e me dissesse, eu sou Buda, eu falaria, eu sei. Tava doidão. Cara, então tem um local de poder, sim. É uma montanha muito alta? Eu não sei exatamente a altura, mas eu acredito que eu tenha subido alguns quilômetros, viu? Sei. Então eu não me lembro agora, não me vem à cabeça. Cada pico tem uma altura diferente também. Entendi. Né? Não são picos iguais. E o que eu subi, que foi o pico do Pulsadin, que é onde fica a cabeça do Pulsar, que é o Bodhisattva, eu acredito que seja o pico mais alto. Entendi. Cara, que louco, né? E é engraçado. Quando a gente começa a estudar a espiritualidade no Brasil, tem muito aquela metáfora de porque a pessoa vai se retirar para a montanha. Mas não existe isso no Brasil, né, Josi? Você tem alguns templos em montanhas, mas você não tem montanhas tão icônicas aqui, né? E quando você vai pro Oriente, né, principalmente nessa história que você está contando, 47 templos em 5 picos diferentes, é muito doido porque é meio que literal, né? É daí que advém a metáfora, né? De você se retirar e se tornar um monge e, de fato, né, ir pro templo que fica na montanha. Existe essa cultura aqui oriental do monge, e quando você vai para a Tailândia, existem os resi, que também alguns lugares chamam de lersi. E os resi são literalmente andarilhos, literalmente eremitas. Então ainda tem na Tailândia muito eremita, muito resi, que vivem nas montanhas mesmo. Eu não sei se aqui na montanha de Utaya que eu fui ainda tem eremitas, sabe? Até porque tem muitas, já é um ponto turístico a montanha Utai. A montanha Utai não é mais um ponto de isolamento, todo mundo vai para lá. Eu fui e tinha uma multidão, era difícil entrar nos templos. Não é uma coisa que não é mais uma montanha assim isolada que dá para ver, não. Na Tailândia você tem os resi que moram em montanhas que as pessoas dificilmente conseguem chegar, porque muitas não têm trilha, nem escadaria, nem nada disso. Quando eu fui para o Monte Utai, eu subi a escadaria, já é uma escadaria que tem quantas centenas de anos, talvez até mais, talvez 1000 anos a escadaria. Então, um degrau completamente diferente do outro. Sabe, um degrau pequenininho, outro grandão, então acaba com o joelho da pessoa. Mas quando você chega na Tailândia, que você vai visitar os resi, os eremitas, não tem escada não, é montanha mesmo. O cara mora lá na montanha, o cara literalmente se retirou. E ele fez o templo dele lá. E é muito interessante visitar esses caras na Tailândia, apesar de ser difícil. Martin, conta mais uma coisa, cara. Existem lugares aí na sua lista de viagens assim, próximas que você quer visitar? Eu digo assim, com objetivo espiritual e mágico, tipo assim, me cita um lugar que ainda tá no seu radar e que você acha que vai ser massa. Olha, eu sempre viajo com objetivo espiritual, assim, até porque eu detesto viajar. Por incrível, eu viajo muito, mas eu detesto viajar.
Pois é, eu acho muito chato. Mas eu vou muito e viajo muito e sempre com objetivo espiritual também. Eu acho que a Tailândia é um lugar que tem que ser muito mais explorado. Assim, eu tenho muita coisa ainda para aprender. Olha que eu sei muito de coisa da Tailândia. Eu sou um praticante do budismo tailandês, de feitiçaria, de necromancia. Então eu recebi e adquiri muitos instrumentos que já são muito difíceis de se adquirir hoje em dia na própria Tailândia também, né? Instrumentos que são históricos já, se eu tenho aqui. Então, eu tenho muita coisa para aprender lá na Tailândia. O Japão também, é muita coisa que eu tenho para aprender lá no Japão, né? Eu quero muito ir pro Drashigon, no Tibete também, que é o templo de Drashilhamo, que é uma deidade da qual eu me tornei devoto, né? Uma deidade que tem um rosto muito feio, muito assustadora, e ela nasceu, é uma deidade tântrica, mas é o que a gente chama de deidade tântrica mais nova do budismo esotérico tibetano. Ela tem 200 anos. 200 anos é uma novinha no panteão tibetano. Porque o panteão tibetano é todo mundo com 2.000, 3.000, 4.000 anos. Sim. Então uma deidade que tem 200 anos, ela é novinha, é a garotinha. E ela surgiu de uma visão dos monges do mosteiro Drashigon, por isso que ela é chamada de Drashilhamo, porque Lhamo significa deusa magnífica. Drashigon, Gon significa em tibetano templo, Drashi significa 4 mestres, porque dentro daquele mosteiro sempre havia apenas 4 mestres, porque era um mosteiro onde eram selecionados sempre 4 mestres para morar ali, que eram mestres que eram craques em divinação. Era um mosteiro que já há muitas centenas de anos viajantes iam para lá para ter acesso à divinação, a ver o futuro, ver o passado, enfim, ter uma consulta, né? Um oráculo. Então os mestres que iam para lá tinham esse dom oracular. E eles viram no final do século, não, acho que no início mesmo do século XIX, não foi no final, no início do século XIX, quando era a dinastia Qin ainda na China, uma deusa que estava voando em direção à capital aqui da China. E essa deusa era muito feia, muito, muito grande, né? E as imagens de Drashilhamo são assustadoras, aterradoras. E eles iniciaram o culto a ela, que virou Drashi, por causa do nome do templo, dos 4 mestres, Lhamo, deusa magnífica dos 4 mestres. Então Drashilhamo, que é a deusa do Drashigon, eu quero muito ir ao Drashigon. É difícil chegar lá. É muito difícil respirar lá, principalmente. Então é muita gente que vai não aguenta. Mas eu quero ir porque o ar é muito rarefeito lá também, é muito alto, é muito acima do mar. O Drashigon, muito acima do mar. E essa é uma deidade que depois foi descoberta, algumas imagens esotéricas dela que se tornaram populares pela China toda, que são imagens dela tirando aquele rosto horroroso, que dá medo as imagens dela mesmo. E ela tira aquele rosto como se fosse uma máscara, e por baixo você vê que é uma princesa oriental linda, uma mulher linda tirando o rosto, tirando a máscara, o rosto monstruoso, né? E então Drashilhamo, ela é uma deidade tântrica porque ela tem uma simbologia que que é iniciática, que tem a ver com uma tradição. Tantra significa passar, significa teia. Então o Tantra é aquilo que é iniciático, é passado, é o conhecimento que é passado de geração em geração. Tem nada a ver com sexo tântrico, com dança, com toque sagrado de amor, nada disso aí, pelo amor de Deus. Tantra é isso, é passar, ensinamento, isso que é literalmente Tantra. Então, Drashilhamo, ela é tântrica porque ela passa um ensinamento, ela é uma deidade que representa um ensinamento. A representação de Drashilhamo é a representação do trauma. Então você tem primeiro aquela coisa horrorosa, aquele medo, aquele choque, o choque. E por trás do choque você tem a princesa. Então é mais ou menos como se aquele rosto, mais ou menos não, é exatamente aquele rosto de princesa é o que está por trás dos nossos maiores terrores, dos nossos maiores traumas. Então quando você compreende Drashilhamo, o culto dela e principalmente a imageria, a simbologia dela, você percebe o trauma como o terror, aquilo que é horrível, mas que se mergulhado e bem utilizado pode se transformar exatamente naquilo que você gostaria que fosse. Porque a princesa, claro, é uma tradição de homens, a tradição tibetana é uma tradição de homens, então a princesa oriental, linda, sensual, ela representa exatamente isso, aquilo que nós sempre
quisemos. Então ela é aquele... É o sorriso da Peach no final do jogo do Super Mario, aquilo que você estava buscando o tempo todo, através das dificuldades, entendeu? Pode crer. Que demais, que demais. Nossa, muito doida essa história. E muito doido ver como é que novas deidades podem surgir e ser anexadas e se tornar extremamente populares, né? Pois é, essa aí é uma deidade relativamente jovem, né? Então ela tem uma outra história também. E a outra história, que é chinesa aqui, no centro da China, que diz que ela saiu exatamente do Monte Wutai, que eu estava te citando, onde tem os 5 picos, que ela era uma deusa que morava lá no Monte Wutai, que por algum motivo ela cansou e falou, quer saber, eu vou pra lá. E foi lá pra uma montanha no Tibete. Montanha não, porque o Tibete é todo montanhoso, mas foi lá pro alto do Tibete morar no Kashgon. Então existe essa história também. A história que se conta no Tibete é que ela estava vindo pra cá. E a história que se conta aqui é que ela foi pra lá. Então são versões diferentes, e não importa. Ô Martin, e assim, o acesso ao Tibete é tranquilo? Ele é fácil? Não? É mais fácil pra quem já está na China? Você sabe falar sobre isso? Eu acho que é difícil. Se fosse fácil, eu já teria ido pra lá. Mas eu consigo ter acesso às coisas do Tibete muito facilmente, porque eu moro não longe. O Tibete faz parte da China. Só que você precisa de uma autorização para ir para lá e tal. Precisa até meio burocrático, sim. Burocrático, sim. Que demais. Cara, vamos falar de Diário Mágico? Claro. Não importa o que dizem a você, palavras e ideias podem mudar o mundo. Diário Mágico. Me conta uma coisa, Martin, como é que você tem uma prática de anotação, de registros? Não? Isso faz parte da sua vida? Como é que é? Sim, eu comecei a minha prática de registros de diários mágicos em 2012. Então faz muitos anos, vai fazer 13 anos já. E eu acabei tendo vários diários mágicos. Assim, eu tô com um aqui na minha frente, inclusive. E eu guardo o meu primeiro diário mágico, aquele de 2012 até hoje. Tenho ele aqui em casa também. E eu sempre levei ele para tudo que é lugar. Para as minhas primeiras práticas do budismo esotérico, os primeiros conhecimentos simbólicos, todos eu anotei lá. O que te motivou a começar a anotar? Foi instrução de alguma ordem específica ou não? Bateu na sua cabeça? É sempre importante, todas as ordens, eu acho que todos os mestres de todas as tradições vão dizer que você deve anotar. Eu acho que isso foi um tipo de instrução que eu recebi em todo lugar, não importa se é ocidental ou oriental. E eu comecei essa prática porque em 2012, parentes meus, familiares, estavam numa viagem em São Paulo e foram a um templo chamado Templo Zulai, que, se eu me lembro, fica em Cotia, em São Paulo, que é um templo da tradição Mestre Shindashi, e que é muito interessante, é muito lindo esse templo. E eu acho que a minha avó, porque naquela época eu já estava com esse negócio de estudo de budismo, minha avó, que é muito católica, naquele momento deve ter batido uma compaixão no coração dela, que ela viu uma agenda que tinha uma imagem linda de Kuan Yin na agenda. Kuan Yin, que é a deusa, a Bodhisattva da compaixão, no caso. E ela falou, poxa, essa agenda é linda, eu vou comprar, e comprou para mim, trouxe essa agenda para mim, com uma Kuan Yin linda na capa. E como na época eu tinha acabado de iniciar nas minhas instruções do budismo esotérico, do budismo esotérico oriental, né, sino-japonês. Eu chamo de sino-japonês porque é chinês e japonês, né, mas tem gente que fala só japonês, pode ser também, isso não importa. Então eu tinha começado nessa tradição, e então casou, né, com o tempo certo, e eu comecei a anotar tudo ali, todas as minhas práticas, todos os meus segredos e as minhas comunicações também espirituais ali. Então foi ali que eu comecei com a prática do Diário Mágico. E hoje você mantém essa prática? É uma coisa que você continua fazendo?
Eu continuo fazendo esse diário mágico, não como eu já fiz, diariamente, todos os dias. Sim. Até porque, imagina, hoje em dia eu tenho o Mente Mágica, que é o site, né, onde eu passo assim, as minhas coisas, meus conhecimentos. Estou desenvolvendo coisas para o Mente Mágica, sobre manifestação, sobre meditação dinâmica e tal. Eu trabalho também, né, eu trabalho com comércio exterior e eu sou pai. Então, realmente, é muito difícil conciliar tudo isso. Mas sempre que eu tenho uma instrução nova, eu anoto, mas sem dúvida alguma. Legal, legal. E esses diários, eles são predominantemente físicos ou você usa de meio digital também? Predominantemente físicos, mas eu tenho também uma prática que eu coloco num documento que é chamado Diário Mágico. Eu tenho um documento com o nome Diário Mágico, um documento Word. E eu coloco lá as coisas e depois eu passo para o diário físico. Tá. Porque às vezes eu estou no meio do trabalho, aí eu tenho uma instrução, ou tenho alguma coisa que eu estou no meio do trabalho, li num livro, ou ouvi num podcast, eu vi alguém falando, e aquilo instalou uma coisa, eu lembrei de algo. Aí eu falei, caramba, agora eu lembrei disso. Aí eu anoto no meu Diário Mágico, primeiro no computador, claro, porque eu estou no escritório, digamos assim. Aí depois eu consigo passar para o Diário Mágico físico. Até porque eu acredito que o que a gente escreve é o que a gente aprende. A gente só consegue aprender o que a gente escreve. Boa. Eu tenho essa impressão também de que a escrita facilita muitos processos de assimilação de conteúdo, né? Eu acho essencial. Sim. Essencial. Cara, fala um pouco do Mente Mágica. O que é esse projeto, né? Você está desenvolvendo ele há quanto tempo? A quem que é destinado? Exatamente, é o mentemagica.com.br, que é o meu site, onde eu vou liberando lá artigos. Todos os artigos são gratuitos, são liberados para se ler. E muitos já falam sobre o budismo esotérico, de coisas que aqui no Oriente não se fala, muito difícil, muito difícil. E que eu consegui traduzir de uma forma que o espiritualista brasileiro vai conseguir entender em português. Está bem mastigadinho. Eu consigo mastigar bem umas informações simbólicas que eu demorei muito para aprender. Assim, eu passei muita coisa. Então, vale muito a pena ver o Mente Mágica. Ele tem essa parte também do budismo esotérico, ele tem também a parte magística, até a parte ocidental também. O último artigo agora, por exemplo, eu dissequei a simbologia de São Jorge, que é a imagem que nós temos hoje em dia de São Jorge, ela é uma imagem esotérica que saiu no século XIII, XIV, mais ou menos, de ordens esotéricas cristãs que já nem existem mais. E essa não era a imagem de São Jorge até 1300, 1400 depois de Cristo. Né? Essa é uma imagem nova que a gente tem, pouquíssima gente sabe disso. Então tá lá a imagem, por que São Jorge é a estrela do Oriente? Então qual é a ligação de São Jorge com o Oriente e qual é o significado, por exemplo, do dragão, do cavalo e do cavaleiro? E eu disseco todo esse simbolismo. Então, o meu papel no Mente Mágica é dissecar o simbolismo de uma forma mastigada, principalmente do Oriente, mas também ocidental. Sou também iniciado em ordens esotéricas ocidentais, para o brasileiro, para o ocidental. Que maravilhoso, ótimo. Então, cara, o Mente Mágica é Mente Mágica, né, com CK igual o Diário Mágico.com.br. E pra quem, né, tá nos ouvindo e gostou e quer trocar uma ideia com você e tal, onde você tá nas redes sociais? Como é que a galera te encontra? Eu tenho um Instagram, eu até esqueci de dizer, o Mente Mágica quando começou. O Mente Mágica começou mais ou menos em abril ou maio de 2024, ou seja, é bem recente. Tenho muita coisa ainda pra falar lá. Né? E o meu Instagram, que é o Instagram do Mente Mágica, também é bem recente. Era um Instagram que eu tinha usado com muita gente dentro. Então eu tava com 3.000 seguidores, mas era uma galera que tinha vindo do Facebook, até do LinkedIn. E eu excluí todo mundo. Eu fiz uma limpa no ano passado, mais ou menos em setembro do ano passado, que eu deixei 49 seguidores de 3.000, que era a galera que eu achava que tinha interesse no Mente Mágica. E agora a gente está crescendo cada vez mais, cada mês a gente vai crescendo. Então o Mente Mágica ele é bem novo e eu conto com o nosso ouvinte, com todos vocês, para nos seguir lá no @Martin_Mente Mágica. Martin, M-A-R-T-I-N, _Mente Mágica, tudo junto. Lembrando que o Mágica, como o Diário Mágico, é com CK.
Então eu conto com você para nos seguir lá. Eu tô sempre postando coisa nova. Tem o meu vídeo lá do Monte Wutai, tem vídeo eu falando sobre mediunidade, são vídeos rápidos. Volta e meia eu dou uma palavra lá. Eu digo quando tem artigo novo também. Então nos segue lá no Mente Mágica e dá uma olhada no mentemagica.com.br, que não importa qual o seu tipo de espiritualidade, tenho certeza que tem algo que vai ser muito interessante para você lá. Excelente, cara. Maravilhoso. Pô, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo, pela generosidade em compartilhar esse tanto de conhecimento com a gente. Foi muito legal. Olha, eu que agradeço, eu curti muito. Foi muito legal esse tempo que a gente teve aqui junto. Te agradeço, Rodrigo, agradeço ao Diário Mágico, agradeço a você que está me ouvindo também, que ouviu até agora. Então, muito obrigado. Sou só gratidão e muita alegria por a gente ter compartilhado esse momento aqui no universo. Por um momento nós estivemos juntos. Isso é muito importante. Sensacional! Aí sim, espero que você tenha gostado de mais esse episódio do Diário Mágico, dessa viagem ao redor do mundo. Eu mesmo entendo muito pouco de tradições orientais, mas eu sei apreciar um bom papo. Sempre que tem um convidado aqui, né, que trata de assuntos que eu não domino tanto, eu aprendo uma coisa ou outra. Às vezes a gente se inspira, quer correr atrás para aprofundar o conhecimento. E esse é um dos casos. O Diário Mágico ele é feito por uma equipe. Eu, Rodrigo Vignoli, sou o seu apresentador de sempre, bem como o Guilherme Neves lá da @Lefou Produções é o nosso editor, e a gente tem o João Paulo Ponciano fazendo a arte de capa. Você pode conferir todas as capas do Diário Mágico lá no @Diário Mágico no Instagram. E é isso, anote os seus resultados. Lefou Podcasts.